Você vai ouvir Cultura e Arte. Um programa que vai trazer informações, dicas e bate-papo sobre o fazer cultural e artístico de Taquarussu e região. Eu sou Betânia Luz, estou aqui no Canto das Artes, na nossa rádio Canto FM 87,9, recebendo aqui a presença do Tato, o Tato, sempre nosso companheiro e hoje produtor cultural, né? Ele está à frente da Casa de Caboclo e é o representante estadual dos pontos de cultura. Bom dia, Tato, fala aí um pouquinho de você, né? Bom dia, Vê. Bom, eu sou o Tato, meu nome é Darlan, né? O meu apelido é Tato, os meninos me conhecem de Tato de criança. Estou representante estadual dos pontos de cultura, na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Não sou só eu, né? Tem outros representantes também, por isso que eu até perguntei, porque o Tarceira estava no grupo, né? Enfim, e independente de ter um representante, todos os pontos de cultura que fazem parte daquele fórum, o último que nós tivemos, oficialmente fazem parte da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura e também representam a Comissão Nacional. Sou produtor cultural, sou rapper, poeta, músico e atualmente também representante de outros pontos, mas hoje eu vou estar falando mais sobre o Casa de Caboclo, Ponto de Cultura Casa de Caboclo, que é da rede municipal de pontos de cultura daquele edital de 2010. É isso. De 2010. Foi o primeiro edital municipal no estado. Uhum. Né? Acho que foi. Teve mais, só teve esse, né? Não, teve 2 editais de pontos de cultura. Teve esse primeira leva e teve a segunda leva dos municípios. A gente entrou nessa primeira leva. Uhum. Ô, Tato, você resolveu assumir, né, assim, encabeçar, né, isso é uma responsabilidade muito grande, que é a representação, né, dos pontos de cultura. Eu sei que é uma luta, a gente já teve presente em alguns momentos, assim. Mas eu sei que você resolveu enfrentar isso, né, e assumiu com bastante dignidade esse período todo, né? Foi uma luta muito grande, até de conseguir esses editais, né, para o município. Já foi, né, um fruto assim de uma luta incessante dos pontos de cultura, né? E aqui em Palmas, igual você falou, teve o primeiro edital, né? E esse primeiro edital deu a chancela para os pontos de cultura através de um recurso, né? Como que foi essa passagem da casa? Porque a Casa de Caboclo ela já existia, né? A gente conversou aqui, Tato, com os representantes que tiveram aqui, e eu percebi a mesma característica. Todo ponto de cultura vem de uma luta, de uma resistência, de agregar pessoas, né? Então foi um movimento que o governo resolveu reconhecer, né, e potencializar isso. Se tratando assim de um recurso como parceria, né, com a ação do governo, juntamente com a sociedade civil. Como é que foi para a Casa de Caboclo? Assim, como que foi essa transformação? Eu lembro ainda, antes da Casa de Caboclo, quando você era menino ainda, que você me fez uma pergunta que eu achei sensacional, que você estava indo para o Jalapão, e você falou, bem, como é que é, né? Uhum. E eu falando para você que é o que o canto, né, fez e foi reconhecido por isso, né? E de repente a gente vê a Casa de Caboclo se tornando um ponto de cultura para nossa alegria, né? Uhum. De ver tudo se disseminando e acontecendo aqui em Taquarussu. Como é que foi essa transição? Bom, primeiro que até na última entrevista eu falei sobre isso, que eu sou um cidadão que eu tive como base o aprendizado em espaços comunitários que tiveram como estrutura financeira em alguma parte do seu longo trajeto recurso do Cultura Viva, né? Não só aqui o Canto das Artes, né? Desde de molequinho, né? Eu faço a frequência aqui, bato ponto aqui. E a aldeia Taboca Grande também, lá do Mestre, também é um outro ponto que me deu bastante referência. Você sempre foi atuante, né, Tato? Eu lembro de você pequeno exatamente, ainda. Tanto aqui, né? tanto lá. Eu falo isso porque isso também faz parte do trajeto de se tornar ponto. Sim. Entende? Uhum. Porque quando você tem uma potência que seria um jovem, tal, com o meu histórico tudo, do pai, da mãe, enfim, e aí você tem estruturas da sociedade civil que se comprometem com o fazer cultural, através de direitos humanos, cidadania, meio ambiente, cultura e tudo mais, é uma transformação. Aí eu falo isso porque, como eu afirmei, é um processo de aprendizagem para poder chegar nessa responsabilidade de assumir um ponto.
Quando eu tive a oportunidade de fazer trabalhos também lá na região do Jalapão, que aí onde começou essa ideia do Casa de Caboclo, que aí era eu, o pai e o meu irmão, né? Eu, o Delmar e o Delmar Júnior. Que aí nós tínhamos atividades... O Delmar Júnior e nosso querido Sombra. É o Sombra, querido do coração, né? Exatamente. Aí, lá que a gente começou essas atividades mais voltado para música e cultura popular. Eu acho que esse era um grande foco. E as vivências agroecológicas do pai, né? Do Araçatuba, né? Eu acho que esse que foi uma grande base para o Casa de Caboclo. Claro que depois, para institucionalizar, houve outras formas de relações com outros atores, né? No caso, aí eu voltei para Taquarussu, e aí o caso do Instituto Semeartes, que é uma entidade que é a representante institucional do Casa de Caboclo, né? Que eu também represento institucionalmente, sou o presidente. E aí houve oportunidade, em 2009 eu vi o edital, em 2010 a gente escreveu para a Rede de Pontos, numa de potencializar não só a atividade que nós exercíamos com o Casa de Caboclo, mas também com o que o Instituto Semeartes também propunha, que é a questão do turismo de base comunitário, o artesanato, a gastronomia, a dona Sirene, né, a avó, o trabalho da Esther, enfim, existia toda uma rede de diálogos com esses protagonistas para nós chegarmos num denominador comum, que aí veio o edital. E, como você bem sabe, o edital para os pontos de cultura, eles pré-determinavam várias coisas, inclusive atividades que você poderia propor sem, como que eu posso dizer, não que nós não executávamos, mas com novas propostas de execuções de atividades, de ações culturais na comunidade, entende? Isso é importante a gente relatar, que tudo que é proposto pelo ponto, mas também teve uma não posso dizer falhas, né, mas o edital ele era um tanto objetivo em algumas relações, por exemplo, o kit multimídia, né? O kit multimídia. Eu até pergunto para você e pergunto para mim mesmo, o que sobrou desse kit multimídia de 20 anos, de quase 20 de vocês e de quase 10 de mim, porque é material tecnológico obsoleto, né? Tipo, sim. Você não tem como sempre dar manutenção e a coisa ela roda para frente. Tecnologia, não tem para onde correr. Esse foi mais ou menos o processo do Casa de Caboclo. Foi isso. A parceria com o Instituto Semeartes, também todo esse trabalho comunitário com turismo também, que você sabe que eu trabalho muito com turismo. E a gente agregou várias possibilidades de várias pessoas e conseguimos fazer um denominador comum. Claro que na época também teve uma parceria muito interessante com a escola. Na mesma época foi muito interessante que a gente conseguiu, a gente estava com recurso do Cultura Viva e com recurso do Mais Cultura. E a gente agregou tudo, e aí no Duque de Caxias. A gente atendeu muitos anos o Duque de Caxias com várias atividades do recurso do município. Até por uma questão de aprendizado, porque olha só o que acontecia. A gente tinha o espaço lá em cima, no Mirante, que é um espaço que ele atende lanchonete, atende os turistas lá, entrada da Roncadeira e tudo mais, e não tinha uma estrutura para poder atender a demanda de um projeto cultural, com oficinas e tudo mais, mais ou menos no molde do Canto, né? E aí nós tínhamos aquela sede que era no município, lembra? Ali no centro, no Maria dos Reis. A gente chegou a ficar, o primeiro repasse, a gente ficou 1 ano lá. Eu lembro até conversando com o Tarso a respeito disso. E nesse processo de aprendizado, entende? Ali é um espaço público, tem toda uma responsabilidade e tudo mais, processo de aprendizado. E aí depois a gente viu que a partir do segundo recurso a gente teria mais autonomia levando para a escola. Por vários fatores, enfim, fatores burocráticos e fatores também sociais. E o ponto de cultura sempre vai se adaptando, né, Tá? Tem essa característica. Orgânico. Por quê? Porque não tem tanto recurso para administrar uma sede. Exatamente. Eu estou contando as labutas porque isso é todo um processo. Sim, os 3 anos, né? Importante falar isso. É importante também a gente falar dessa cronologia, porque fica meio subentendido que a gente
recebe recurso, isso, aquilo, outro, e não é nada disso. A gente mantém tudo na raça mesmo. E é isso mesmo que acontece. Na última entrevista eu falei muito isso. Todo ponto de cultura é muito resistente, muito guerreiro, porque para manter uma entidade do terceiro setor ainda com atividades, com imposto, com tudo, não é fácil, não. Pois é, querido ouvinte, você que está ouvindo aí e que ainda não entende como funciona um ponto de cultura, todos que vieram aqui, viu, Tato, falaram a mesma coisa. Exato. Nós temos independência financeira. Ao mesmo tempo de ter independência financeira, a gente tem a independência da responsabilidade também. Exatamente. Né? Então, a gente tem que lutar muito para manter o lugar. Né? Exatamente. E assim, e entender também que, vou dar um exemplo, tanto o canto, tanto o Caso de Caboclo, qualquer outra entidade cultural, a gente captando recurso do poder público, seja ele de que esfera for, não é sinônimo de que a gente é o governo, entende? A gente tem um financiamento público, como qualquer entidade pode participar, é público, já está dizendo, é público, qualquer pessoa pode participar desde que cumpram as regras. Eu gosto de enfatizar isso porque a rede do município ela veio antes da lei, ela veio antes de 2014, então a gente pegou aqueles mesmos errinhos que aconteceu com a rede estadual e com a rede federal. A lei 866, batendo tudo, o físico-financeiro, contador, tudo. Aí é engraçado. Engraçado não, é uma evolução. Aí já na segunda leva do município, não sei se eu estou mudando de assunto, mas é tudo a mesma coisa. Já na segunda leva do município, a gente já tinha a lei. A lei a 13.018. É 13.018 a nossa? É 13.018 o Cultura Viva? Nossa Senhora, tá. Depois, se eu falei errado, eu vou corrigir. E já tinha uma facilidade na burocracia dessa segunda leva. Que foi aperfeiçoando, né, Tato? Foi aperfeiçoando. Até a gestão, né, dessa burocracia. Né? A gente até dá uma dentro, Fundação Cultural tem mecanismos para poder ter recurso próprio para o Cultura Viva. Entende? Dentro do PROMIC, alguma ferramenta, alguma coisa. É só uma dentro só. Porque a gente já tem esse mecanismo. Todo executivo, seja municipal, estadual e também federal, tem a Lei Cultura Viva como mecanismo de captar recursos do fundo para o Cultura Viva. Isso é muito óbvio. Tem a IN, a coisa pode... Claro, não é o que a gente... Como que eu posso dizer? Foi uma luta ter essa lei nessa forma. Às vezes não é o que a gente quer, mas é o que a gente tem. Isso é muito importante ressaltar, porque houve uma diminuição de recursos, enfim, aí vem outras questões, né? O próprio debate, o que é um ponto de cultura, quanto tempo a instituição ou coletivo precisa comprovar para poder captar esse recurso, entra vários outros aspectos. Mas é interessante colocar que essa segunda leva já veio da Lei Cultura Viva e veio numa de não fazer o convênio, de fazer o prêmio. Que essa que é a nossa grande luta até hoje. Que também teve um pequeno errinho lá na Lei Aldir Blanc, lá, mesmo que teve companheiros da Comissão Nacional lá no debate da Lei Aldir Blanc, mas na Lei Aldir Blanc estava muito claro que o Cultura Viva teria que ser meio que um carro-chefe da Lei Aldir Blanc. Tanto que a lei Cultura Viva ela é citada na Lei Aldir Blanc. Uhum. A única lei de cultura comunitária citada na Lei Aldir Blanc era o Cultura Viva. E uma coisa está linkada à outra. É uma coisa que eu falo da Comissão Nacional aqui no Tocantins. A gente tem uma cronologia, as coisas elas demandam tempo e, claro, que força política, né? Não tem para onde correr. A gente precisa... Se a política que eu falo, não essa política partidária, né? Mas a força política entre nós de poder mobilizar e articular e ter força para poder impor de uma certa maneira, dialogando com o executivo, seja a Fundação Cultural do município, seja do Estado, seja até a Secretaria Nacional. Eu acho que, pelo que eu conheço e dá para ver dos pontos, a gente tem força para chegar. Isso são informações importantes, né, desse caminho, né? Eu, assim, com o tempo que já andei percorrendo dentro desse universo, né, de ponto de cultura, de Lei Cultura Viva, sim, do programa, né, da filosofia anterior ao programa. Sim. Então, o que dá para perceber é bem isso aí que você está falando mesmo, e é bom esclarecer para as pessoas, né? No início, foi
como que eu falo? Foi o ponto de partida. Então, se formou uma estrutura, um plano nacional dentro da cultura. Exatamente. Depois criando os espaços de secretaria, né, dentro do Ministério da Cultura, né? Então essas coisas elas vão mudando, isso é flexível e a gente vai se adaptando a isso. Eu lembro, a gente participou do primeiro edital no Tocantins, que foi pelo Estado, porque a gente não queria esperar o do município, pela juventude, para você ver. Era na Secretaria de Juventude, né? Então, de lá para cá, quando a gente fez a entrada no edital, que a gente foi classificado no edital, de lá para cá, depois é que teve do município. Então, no município, já foi um amadurecimento maior, que já melhorou muito as relações entre as partes, né? Que é uma coisa ainda que eu vi que no município isso progrediu muito. Sim, sim. As pessoas da gestão da Fundação Cultural, eu acho que por ser as mesmas pessoas, não foram também amadurecendo isso, aprendendo com o que é filosofia, porque não é uma coisa que se estabelece imediatamente, é uma coisa que amadurece. Eu vejo que por causa dessa iniciativa do primeiro edital, muitas coisas se fortaleceram depois, né, o ponto de cultura com esses encontros que a gente teve nos TEIAs, né, nos fóruns. Exato. Um fórum isso foi se fortalecendo. Hoje a gente tem voz. Exatamente. Né? Então, a gente ainda vai progredir mais, eu creio. Vai né? progredir, claro. E aquilo que os nossos mestres falaram, somos o doim da cultura no Brasil e da arte. A gente tem que fazer emergir isso, né? E no início foi tudo muito difícil, porque a gente demorou um pouco para assimilar, entender o que era o programa. Hoje a gente já tem isso mais amadurecido, né? A gente já consegue enxergar que a burocracia atrapalha muita coisa, porque com a arte a gente não tem muito o que esperar, né? A arte ela é muito imediata. Então a gente precisa desse amadurecimento daqui para frente também, né? Por isso que eu falei a questão da Lei Cultura Viva, o poder público hoje ela tem esse mecanismo, essa metodologia. Por exemplo, como eu falei, se a Fundação Cultural ela quiser pegar a lei federal e aplicá-la na sua organização interna, ela aplica. Porque é uma lei, ela está lá, é a lei Cultura Viva, Plano Nacional Cultura Viva. Está lá todos os tópicos, diversidade cultural, como funciona, como repassar, a IN, o termo de compromisso cultural, que foi uma revolução, porque aí a gente foge da questão da Lei 866 e foca no que realmente tem que ser feito, que é o objeto, né? Nós aqui discutindo, por exemplo, né? É a ação cultural, não é o físico-financeiro. A gente não é uma empreiteira. Eu não estou sendo contratado para fazer um serviço, no caso, bens e serviço, mas fora da cultura, né? A gente precisa esclarecer que o Programa Cultura Viva ele veio para regulamentar uma atividade cultural também e que tem esse mecanismo. O poder público precisa utilizar isso, mas para eles utilizarem, a gente precisa, como eu falei, mobilizar, articular para dar aquela pressão necessária em toda a caminhada e articulação e mobilização. Se chegou onde está hoje com a lei e tudo mais, passando no Congresso em 2014, 2 anos antes do impeachment, teve que ter mobilização e articulação nas bases ali para que a coisa conseguisse chegar a esse nível. Hoje a gente tem a lei, mas, por exemplo, vamos falar agora sobre que pé que está hoje essa política. A gente não tem nem no município, nem no Estado e nem no governo federal. Uma articulação para que se mobilize, né? É uma articulação tanto nossa, da sociedade civil, mas tanto eles também como executivo, né? Por isso que eu falei, a Fundação Cultural do município tem mecanismo para poder fazer um trabalho mais incisivo com a rede de pontos. E também entender que pontos de cultura é independente da rede. A gente é uma rede só, não tem essa de rede. Tanto que eu sou cauteloso para falar sobre rede municipal, rede estadual, porque para mim a gente é tudo rede de pontos, só que aí tem a institucionalização e burocracias que nos separam e tudo mais, entende? Que, por exemplo, aquele livrinho que saiu, aquela coisa, são pequenos detalhes que a gente que está aqui na sociedade civil, para a gente faz muita diferença. Para mim faz muita diferença ter por exemplo, o Canto das Artes também faz parte da rede municipal, por estar no território municipal. O Württemberg também, entende? A gente, ao mesmo tempo, é a organização estadual e, ao mesmo tempo, é o federal, entende? Tipo, a gestão, por exemplo, essa municipal, eu agradeço muito à Fundação Cultural. Teve uma clareza
enorme com a gestão dos pontos de cultura, entende? Mas a gente precisa avançar. Avançar em qual aspecto? Em garantir. Em garantir o quê? Garantir continuidade. Vamos debater, sentar, bater e não escutar só quem teve convênio. Entendeu? Porque a gente tem uma organização, a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, e todos esses pontos fazem parte. Vamos sentar numa grande roda e vamos discutir o que necessariamente precisa ser discutido, que é recurso, manutenção, que é mais caro, né, nos pontos, né? Recurso para manutenção, manter as atividades, enfim. Essa é a minha sugestão. Já o Estado não tenho como falar o contrário do que eu estou afirmando aqui. O Estado não tem compromisso com cultura viva. Se perdeu um pouco essa política, não né, tem porque, assim, o Estado também tem uma estrutura que é a ADETU, que também poderiam se articular entre o próprio governo e também trazer a rede da juventude, querer resolver os problemas e tocar esse barco com responsabilidade. Ninguém está querendo remoer passado, entende? É isso que tá. A gente precisa avançar no que nós temos e avançar nas articulações. Por isso que, até o que eu comento com o mestre Ortenberg, viu, mestre? O senhor está aí que eu estou ligado. Eu vi aí. Que a gente precisa fazer valer o que nós somos. E no passar de anos dessas gestões progressistas que tiveram, a gente teve a oportunidade de se fortalecer. E hoje a gente tem a Lei Cultura Viva, e que no Estado eu sempre senti muito fragilizado. Um exemplo grande disso é a Lei Aldir Blanc. O Cultura Viva é citado na Lei Aldir Blanc. E aí houve pouca articulação e mobilização por parte nossa. Eu até tentei de uma certa maneira, mas é aquela coisa. É uma mobilização política e a gente precisa criar veias e ir construindo. Não é de uma hora para outra, entende? Mas é isso, eu falei para o mestre, fica de aprendizado para a gente. Da mesma maneira é o município. Tanto que a gente fez reunião aqui sobre isso, né? Tipo, qual que era a posição dos pontos de cultura para com o restante do recurso que ia sobrar no município, entende? Eu acho que a gente só fazer valer o que nós somos, e isso são direitos garantidos e a gente só precisa mobilizar, articular, é isso aí mesmo. É isso aí, fica a dica aí para você que está ouvindo a gente, né? Os pontos de cultura necessitam, né, dessa articulação. A gente conta com você, viu, Tato, para poder fazer essa mobilização e já faz o chamamento, né? Exatamente. Para que a gente se aproxime. Claro, né? Quem tiver interesse é só ligar aqui na rádio, a gente consegue organizar isso, né? E fazer, já fizemos uma teia aqui, né? Então, para chamar todos para um diálogo, acho que muito importante nesse momento, né? Aproveitar que a arte e a cultura está tão em voga, está tão marcante, presente na vida das pessoas agora com a pandemia, né? A gente precisa utilizar isso que você falou, né? Temos que nos apoderar desse potencial que a gente tem. Exatamente. Só para dar uma dentro, que a gente estava num assunto e passou para outro, sobre o Casa de Caboclo. O que é hoje o Casa de Caboclo, né? E todo mundo me vê muito... É uma pergunta que eu ia te fazer, assim, como que foi? Assim, aí transformou, tá bom. Exato, aí veio o edital. Exato. Que impacto que teve isso para vocês, para a comunidade, para o seu lugar, para a vida pessoal de vocês? Como é que foi isso? Sabe que é muito interessante isso. Porque eu sempre coloco que está na Constituição o direito à cultura. Eu até me emociono com isso. E o Cultura Viva, ele veio para chancelar isso. Entende? E no meu fazer cultural e no meu aprendizado que eu tive nos pontos de cultura, não era apenas o direito à cultura no levar a cultura à população, mas fazer valer o direito do seu fazer cultural. De se reconhecer, Se reconhecer enquanto cultura. Eu acho que isso foi o mais bonito que eu senti, assim, porque a gente é artista, né? Canta, tal, poesia. E quando a gente tem uma oportunidade de levar isso, mas a partir do seu fazer cultural. Isso é o mais mágico que tem no Cultura Viva, entende? E eu sempre gosto de tocar nesse assunto, que eu tive um ciclo de pontos de cultura na minha vida, entende? E tive ciclos em pontos de cultura, fora, aqui,
e que me fizeram enxergar o Cultura Viva como algo positivo a partir do fazer cultural de cada ponto. Em qual sentido que eu digo? Na Constituição está o direito à cultura a todo cidadão brasileiro, entende? Mas isso te dá uma possibilidade de explicar isso de várias formas, o direito à cultura, entende? Aí, de repente, a gente tem uma política pública, que no começo era um programa de governo, né? E depois virou política pública e virou a lei, que me coloca como protagonista, ele me dá o direito de fazer cultura a partir do que eu sou e me dando uma estrutura, aí a gente está mudando o contexto social. Isso é o Cultura Viva. Por isso que no começo era cultura e cidadania, né? Porque também tinha essa parte da cidadania, né? Que é essa questão de você reconhecer no que o povo faz. E o direito à cultura, ela também bate nisso, no seu fazer cultural. Eu vou garantir que você continue batendo o seu tambor, que você continue fazendo sua rádio comunitária, entende? E a partir do momento que é chancelado nesse ponto, aí a gente consegue avançar na discussão. Porque antes a gente tinha apenas alguns mecanismos de difícil acesso a recursos. Isso era muito óbvio. E aí, voltando ao caso de Caboclo. Quando eu tenho uma possibilidade de um edital que me reconhecia no que eu fazia e me dava autonomia para isso, mesmo na Lei 866, tudo muito burocrático, eu achei revolutivo. Revolutivo na questão também evolutivo, que aí você evolui o acesso ao direito à cultura, mas também reconhecendo o fazer cultural daquele grupo, daquele coletivo e tudo mais. As escolhas que são feitas a partir dali são também muito importantes, que foram escolhas que vocês tomaram para estar aqui hoje e escolhas que eu tomei e as dificuldades para eu estar onde estou hoje. Eu falo isso porque hoje a gente faz uma viradinha, né, que é a Cultura em Rede, com outras entidades lá na Casa do Artesão, que é uma ocupação cultural. Hoje a gente, de uma certa maneira, a prefeitura, a gente meio que bate de frente ali, mas estamos sendo reconhecido no fazer cultural. Eu acho que é muito importante ressaltar isso. Que o Cultura Viva ele veio para isso. Eu falei tudo isso para poder chegar nesse ponto. Depois de... como você foi ponto, você sabe muito bem que de um ano para o outro de recurso, de prestação de conta, pode demorar um ano para receber e tudo mais. Todos os pontos passaram por isso. Só que esses pontos que chegaram depois de 2014 com a lei não passaram por isso, que aí eram prêmios, né? Não passou por aquilo que a gente passou de nota por nota e tal, e cotação de preço, e vai relatório daqui, vai relatório dali, e recurso que devolve, isso, aquilo, outro, entende? E aí... Do segundo para o terceiro ano, demorou 2 anos para chegar o recurso. Entendeu? Eu demorei para poder prestar conta desse recurso por uma, não posso falar ineficiência do Estado, porque eu estou sendo, enfim, muito difícil falar isso, mas é uma cronologia estatal aí que nos coloca num balaio de gato e que a gente não consegue, às vezes, avançar. E isso é importante ressaltar, porque me admira muito. A Fundação Cultural ela tem uma capacidade técnica muito, muito elevada, assim, entende? Para a estrutura que tem. As pessoas lá são competentes. E o Cultura Viva conseguiu prestar ali conta de todas as 3 parcelas, todos os pontos conseguiram prestar conta. Até a segunda leva também todo mundo passou e tudo mais, entende? Uma coisa muito bacana que eu vejo lá na fala, né, das meninas do pessoal que leva, né, Luciane, que é uma pessoa maravilhosa, Euseni, Cícero Belém. O que eu vejo de diferente no município é que eles têm uma visão de parceria. Exatamente. Entendeu? Isso facilita muito. Isso é uma coisa amadurecida, porque não é aquele enfrentamento de que você
eu te dei e você tem que me dar. Não é assim. Nós vamos caminhar junto, né? Exatamente. Então, dentro do município, eu já estou vendo isso acontecer. E isso, assim, quero parabenizar muito a equipe, Exato, porque isso. não é fácil, no meio de um Não é sistema fácil, tão não. rígido, Sim. né, conseguir chegar a esse nível de Sim. evolução no que tange a gestão pública, né? Isso é uma coisa muito rara mesmo. Exatamente. Então, de parabéns, a gente fica muito satisfeito com isso, assim, porque a gente viu, né, um monte de coisa acontecendo e essa evolução surgindo. Exato, uma coisa que no município exato. ela aconteceu. Está acontecendo. E eu acho que ainda vai evoluir muito mais, né? Eu também acho que vai evoluir muito mais. São pessoas que estão abertas para que aconteça. Isso é que é a diferença, né? Ô, Tato, e aí, o que você acha assim do impacto? O que a Casa de Caboclo, onde que você viu a mudança, assim, na sua vida, na vida de quem estava com vocês? No meu fazer cultural, eu tive uma evolução muito boa, porque assim, por isso que eu estava no raciocínio lógico a respeito dessa questão do direito cultural. E isso bateu muito no meu fazer cultural também. Por quê? Eu era uma pessoa que não tinha estrutura nenhuma, entende? Era um menino que, enfim, tive toda uma cronologia de rua, tal, e de vulnerabilidade social e tudo mais. Não tinha acesso à tecnologia, entendeu? É engraçado isso, eu fui ter acesso à tecnologia, à internet, a notebook, a poder gravar as coisas que a gente faz lá e tal, estúdio e tudo mais, depois do Cultura Viva. Eu tive um primeiro contato, claro, com a que eu canto, porque sempre o canto, porque o Tarso é músico, enfim, a estrutura de cada ponto, né? E aí eu já venho nesse aprendizado, o mestre lá também e tudo mais. Mas quando eu falo de eu ter o estúdio para eu poder gravar, foi a partir do Cultura Viva. E também é muito orgânico isso, porque tudo é um processo, né? O kit multimídia. Nossa, se eu te contar que desse kit multimídia de 10 anos, se brincar, se tiver 2 PC e um data show, e o som é muito, entende? É muito, sabe? A tecnologia, ela é totalmente obsoleta. Chega uma hora que você olha e fala, velho, não tem como continuar com isso, você vai ter que comprar outro. Aí sem recurso. Recurso a gente próprio. Entende muito bem essa história. E o impacto também, eu tive impacto com isso também, porque a gente teve, eu até conversei muito isso com a Esther, até com o próprio mestre também. Tomar uma aguinha. De que, como eu era jovem, né, na época, né, não estou falando que eu não sou jovem, tá? Mas como a gente era muito jovem na época, então a gente precisou se adaptar e também errar para poder acertar. É isso. Entende? Tudo é amadurecimento. Errar para poder acertar. E quando eu falo nessa questão de errar para poder acertar, ela tá relacionada também à própria gestão também, entende? Ninguém nasce sabendo não, entende? A gente, para poder aprender Lei 866, para poder aprender sobre burocracia do Estado brasileiro, a gente precisou também errar, entende? E também errar, claro, dentro de um contexto que você errou porque não sabia, e conserta-se isso. Por isso que eu acho que a Fundação Cultural ela tem um amadurecimento muito bacana a respeito disso. Que aí te dá condições, que é o que não tem no Estado, né? Que é o que te dá condições de agora, deixa eu só dar uma dentro, tá um pouco diferente o Estado com a Lei Aldir Blanc agora. Tem pessoas lá, claro, muito competentes e tudo mais, entende? A gente não pode generalizar, viu? Só pra gente dar essa dentro. Na Lei Aldir Blanc agora eu estou tendo acompanhamento de servidores, está tudo muito bacana. A gente está falando do Cultura Viva, né? Então, essa questão de ter estrutura e poder, a partir dessa estrutura, para poder evoluir no fazer cultural, foi o Cultura Viva. O Cultura Viva me deu condição para eu poder fazer as primeiras gravações, entende, da Rapto lá com o Jovi, com todo mundo, que inclusive é muito importante falar isso, uma coisa gira a outra. O meu fazer cultural aprendido aqui, eu apliquei no Caso de Caboclo e apliquei no Aldeia Taboca Grande, tenho certeza que o Jovi também aplicou, que aprendeu aqui em outros pontos, e a gente, de uma certa maneira, indiretamente ou diretamente, sempre está em rede. Eu estando aqui agora, o Marcelo estando aqui, também fazendo trabalhos comigo, e aqui também, a própria Bruna também, e assim vai. É muito interessante a gente sempre tocar nisso. E eu acho que o maior impacto, sendo objetivo na sua pergunta, é a escola. Eu me cobrava muito com isso, porque
Não sei se você sabe, quando a gente chegou para cá, eu tinha só o ensino fundamental, entende? Eu fui muito abraçado pelo Crispim e logo depois pelo Duque de Caxias, entende? Uhum. E muito abraçado mesmo, de verdade. Concluí o fundamental, concluí o médio, depois fiz a faculdade, enfim. E isso me deixou um tanto que sensível assim, em relação a isso, ao fazer cultural dentro da escola. Então eu levei muito do recurso Cultura Viva com muito orgulho para dentro do Duque de Caxias. Que coisa boa, né? A gente está falando aqui com o Darlan, o nosso querido Tato, né? O Tato, a gente tem uma proximidade desde quando você tinha o quê, Tato? 15 anos, talvez? Uns 14, 13, por 14, aí, 15, né? É isso aí. E o Tato está contando aqui pra gente que a vida dele foi um percurso de busca, que coisa linda, viu? Exatamente. De passar pelos pontos de cultura. Eu sei que você foi um menino de estrada, né? Eu te conheci nesse jeito, Na né? estrada, E, assim, a gente tem muito a agradecer pelo Crispim, pelo Duque de Caxias ter te acolhido para você ficar aqui, né? E daí se tornar o homem que é hoje, viu, Exato, Tato? Parabéns, assim, um presente pra gente também, né? Eu acho que eu e o Tato, a gente está numa geração mais além e tá vendo a geração de vocês vindo, assim, com tanta garra. Isso pra gente é um presente, viu? Muito obrigada. E, assim, o Tato eu queria que você falasse agora pra gente, Tato, como é que tá hoje a Casa de Caboclo? Certo. Como é que faz para... Se tem alguma ação que dá para participar, se dá para visitar, explica pra gente. Hoje a gente tá, como eu falei, numa viradinha são 3 pontos de cultura. A gente tem o Casa de Caboclo, o Cidade Perifa e a Casa do Artesão, que é a Anfetac. A gente faz uma casadinha e compartilha as nossas atividades lá na Casa do Artesão. Então a Casa de Caboclo, hoje ela só está com 2 atividades. A gente tem o Sala Verde, Cine Roncadeira, que continua fazendo lá na Casa do Artesão, em parceria com a Casa do Artesão e Cidade Perifa. E o estúdio, aquele estúdio que grava os rap e tudo mais. Porque assim, tem o estúdio do Cidade Perifa, que aí é o Erval Bermunhal, que é o produtor cultural. E eu entro com material para gravar áudio. Do audiovisual eu entro para gravar o áudio. Então eu faço processo lá de beat, aquilo que eu fazia com o Jovi, com os meninos, né? De produção cultural, produção musical, com beat, levada, mixagem, masterização e tal. Então hoje a gente está nessa casadinha com esses outros pontos de cultura e se articula em rede com eles dois por uma simples e óbvia situação, sobrevivência. Sim. Porque a gente... enfim, mantém entidade e tudo mais, você sabe muito bem, a coisa ela é pegada. E também outra coisa, a gente precisa se ponderar sobre o espaço, entende? O espaço da Casa do Artesão ela é grande, precisa ocupar, entende? Aí a maneira que a gente tem de ocupar é isso, a gente agregou as três entidades ali e estamos se fortalecendo, e a Casa de Caboclo ela é um elo daquele espaço cultural ali. No Sala Verde, o Cine Roncadeira e o estúdio Casa de Caboclo, que faz essa pegada mais voltado para o áudio. Hoje, a nossa atividade ela está nisso. Claro que eu, enquanto agente Cultura Viva e produtor cultural, eu faço as outras atividades lá na casa. Eu sou artesão, faço a oficina de babaçu e tudo mais, com o corte de babaçu. E também faço as atividades com audiovisual, ajudando o Cidade Perifa. Sim. E para participar lá, como é que é? Tá até aberto? Tem um contato? Então, primeiro... Ou é só chegar na casa? Então, primeiro assim, a gente está ainda muito delicado em relação à pandemia, sabe? A gente está ainda muito delicado. Estamos todos ainda, né? Com o pé atrás, né? Então, a gente, de uma certa maneira, a gente atende uma demanda de meninos ali da comunidade, lá de Palmas também, em relação ao hip hop, né? Então a gente está numa crescência aí de produção, até através da Lei Aldir Blanc, né? A gente está num processo de prestação de conta, atividades, e todo mundo está passando por isso. Todo mundo. Né? Passando por isso. Mas as atividades lá é o seguinte, chama no Instagram lá e é nóis. Pode colar lá na Casa do Artesão e temos as atividades. E aí é só se encaixar na nossa atividade. Claro que agora... já dando uma dentro, divulgando, a gente vai estar com a programação no Festival Gastronômico, né? Então, já é uma atividade que a gente vai estar desenvolvendo
da casa lá, né? Que vai ser agregado todos isso que eu estou falando, a gente agrega as 3 entidades, faz o som na casa lá, né? O tanto que é importante os pontos de cultura estarem juntos, né? Exatamente. E olha, acrescentando ao outro. Até a gente dando uma dentro, sobre Taquaruçu, que é o nosso território aqui, né? A gente tem 7 pontos de cultura aqui, né, cara? Uhum. A gente tem esse privilégio de ter em um bairro 7 pontos de cultura. Temos uma força aí, né? Temos uma força que a gente precisa só ali criar o elo, assim como tem, claro, mas institucionalmente, estou dizendo, né? Bater dentro, não só na parte da cultura, mas também meio ambiente, turismo. Isso. Esse programa aqui é o primeiro passo, viu, Tato? A gente está chamando o pessoal para a gente falar um pouco de como a gente está vivendo, né? Até para divulgar também, né? E comunicação é muito importante para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Uhum. E população de Taquaruçu podem chegar lá na Casa do Artesão, o espaço é aberto, é público, nada é pago, tem lá as atividades. Se informem, pode chegar lá que a gente está à disposição. Isso aí. E no Instagram, qual que é o contato, Tato? O Instagram tem o do Cidade Perifa e o da Casa do Artesão consegue falar comigo. Eu não tenho do Casa de Caboclo. Ou o meu particular, tateando.tauera. Pode encostar lá que é nóis. Beleza, tá aí o contato. Querendo, é só entrar em contato, né? Falar, dar um alô. Exatamente. Os pontos de cultura energia. Sempre são abertos ao diálogo, né? Exatamente, sempre. Isso tem muito orgulho de falar disso, viu? Exatamente. Porque nem todas as instituições, né, estão abertas assim. Exatamente. A gente não, a gente vem para agregar a cultura comunidade. De base comunitária, é isso aí mesmo. De base comunitária, é isso aí. É isso aí mesmo. Tato, e uma mensagem final, o que você deixa aí para o nosso ouvinte em relação aos pontos de cultura, uma expectativa, perspectiva para o futuro? Nossa, perspectiva para o futuro, luta. Pode ter certeza que mais luta, a perspectiva para o futuro é muita luta, até porque, como eu já ressaltei, a gente precisa criar mobilização e articulação para poder avançar. E isso é um dever de casa que os pontos de cultura precisam se articular e mobilizar. Fica essa dica. Eu acho que como o futuro é luta e passarinho sozinho não faz voada. A gente precisa se unir para poder avançar nesses aspectos institucionais para com o Cultura Viva. E eu acho uma grande oportunidade esse momento. Assim. Eu acho que é um momento interessante. Isso aí, fica aí a dica, né, do Tato, que é representante da Casa de Caboclo, Ponto de Cultura Casa de Caboclo, e é representante dos Pontos Nacional aqui no estado do Tocantins. Exatamente. Tato, muito obrigada. Eu que Como agradeço. sempre, linda a sua presença. Muito obrigado. Já fica a dica para vir de novo, né? Obrigado. Que vamos estar aqui fomentando. Vamos fazer uma reunião aberta aí de todos os representantes. Tá aí a dica, vamos programar isso. Você grande, como representante pode, né? Debate aí, seria legal. Aí, seria bom. Seria legal, seria interessante. Vamos ver se a gente organiza isso, né? Com certeza. Isso aí, Tato. Valeu demais. Muito obrigado. Canto das Artes. Isso aí. É nóis. Ouça o canto. Siga o canto, Siga né? o canto, ouça o canto. Estamos aqui na Rádio Canto FM 87,9. Lembrando que esse programa faz parte da contrapartida de um projeto contemplado pelo Prêmio Palmas Aldir Blanc, Prefeitura de Palmas, Fundação Cultural de Palmas, com o apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Fundo Nacional de Cultura. A gente termina por aqui e aguardamos você para o próximo programa. Até lá! Você acabou de ouvir Cultura e Arte. Informações, dicas e bate-papo sobre o fazer cultural e artístico de Taquaruçu e região. Canto FM, arte, cultura e meio ambiente. Projeto contemplado pelo Prêmio Palmas Aldir Blanc, Prefeitura de Palmas, Fundação Cultural de Palmas, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.